Começa o plantio da safra de grãos no Distrito Federal com boas previsões. O produtor Hélio Dalbello fala dos segredos para superar 100 sacas de feijão por hectare. E no quadro Gente que fez e gente que faz o agronegócio, a história da família Zanata. Em primeiro lugar é o estudo, né? O pai e o avô sempre falaram, né? Primeiro tem que estudar, depois tu quer ficar na roça, é uma escolha tua, né? E ajudou muito, né? E a gente não parou de estudar ainda, né? Estamos fazendo curso, toda palestra que tem a gente tenta acompanhar. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. Os produtores das áreas rurais do Distrito Federal já estão na fase de preparação do solo para iniciar o plantio da safra 22-23. E apesar da alta no custo de produção, os produtores estão na expectativa de que seja uma excelente safra. Veja a reportagem do programa Tribuna Rural. Iniciar o cultivo de uma nova safra exige estudo e preparo, pois os investimentos são altos. E para obter uma boa produtividade e rentabilidade na safra, o primeiro passo é a preparação do solo para o plantio. Aqui começa todo o nosso trabalho de implantação, inclusive da cultura do trigo, né? Essas áreas aqui são as áreas que foram produzidas HF no último ciclo de cultura, e o HF também é importante no nosso ciclo por conta da fertilidade química, né? A gente vem fazendo bons trabalhos, né, de preparo de solo e condução do solo para que a gente consiga fazer uma boa implantação. Nesse caso aqui, nós vamos entrar com milho semente. Nós, na propriedade do Grupo MEC, aqui na Taboca, são 1.000 hectares, né? São 1.000 hectares irrigados, e a gente faz essa rotação no ciclo de 3 anos, e o HF sempre entra em dois ciclos, no ciclo de mais ou menos 5 anos, para poder entrar com essa fertilidade química, e a gente faz toda a parte de manejo de solo, fertilidade, macro, micros e biológicos. Seu Hélio já se prepara para plantar em sua propriedade feijão e soja. E a partir do dia 15 deste mês, as plantadeiras entram em ação no campo. Nós estamos meio agoniados, o produtor rural sempre é assim. Começa a chegar a hora do plantio, é um momento decisivo. Esperançoso sim, porque nós, a parte de produção, não é problema, entendeu? Porque a gente sempre capricha e nós estamos muito dependentes do clima, mas estamos animados. Agora é a hora final de fazer os ajustes finais da plantadeira, pulverizadores, porque nós usamos muito plantio direto, e isso aí então você não movimenta com a terra, que isso é muito bom para a sustentabilidade. Estamos assim, preparados para o plantio da soja e do feijão, principalmente, que é a minha atividade principal, um pouco de milho de verão também. E, vamos dizer assim, eu acho que vai ser um ano muito bom. A expectativa é de altas produtividades. Nesta safra, os produtores terão de lidar com os altos custos de produção. Eu lembro que há pouco tempo nós tivemos aquele problema da guerra Rússia e os fertilizantes foram lá para casa dos R$7.000 a tonelada no MAP, cloreto. Então nós, preocupados em faltar fertilizantes, compramos lá atrás, num preço alto, entendeu? E aí o que aconteceu? Nós estamos inclusive com diesel também mais alto, né? E as commodities não estão acompanhando os preços assim no mercado, porque o dólar, é bom até que o dólar esteja, porque é sinal que o Brasil está recebendo investimentos, mas também no dólar menor. Então nosso custo de produção esse ano vai ser maior, com certeza. Os custos nossos esse ano subiram bastante, então a gente tem subido ali em torno de 3 a 4 mil reais de custo de fertilizante, né? Então assim, tem subido ali em torno de mais ou menos 30 a 45%, dependendo da nossa área. De acordo com as projeções realizadas pela Conab, a produção de grãos da safra 2022-2023 pode chegar a mais de 300 milhões de toneladas. Nas estimativas da Conab, a gente espera produzir 308 milhões de toneladas no ano que vem de grãos no Brasil.
né, saindo de uma produção atual de 271 milhões de toneladas para 308 milhões de toneladas. Isso se dá por alguns motivos, né? Primeiro, a gente, apesar do aumento dos custos de produção, né, principalmente em questão de fertilizante, onde os preços dos fertilizantes aumentaram mais de 100%, os preços dos produtos ainda se mantiveram em patamares elevados, né? Isso ajuda a manter a rentabilidade das principais culturas, e aí quando eu falo principal cultura, né, as duas maiores são soja e milho, que a gente ainda espera que haja rentabilidade para as duas. Então, com isso, deve haver ainda um estímulo ao crescimento de área e também um fato importante é a recuperação da produtividade, né? Principalmente da soja, né? A gente teve um problema de produtividade da soja em 2021, a gente teve seca na região sul, então isso diminuiu muito, né, o que seria o potencial da produção de soja no Brasil, nessa safra vigente. Então, para a próxima, a gente espera que esses problemas não se repitam, com isso a gente sai da produção aí de soja de 125 milhões de toneladas esse ano para 150 milhões de toneladas no ano que vem. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E no quadro Temática desta sexta-feira, Hélio Dalbello, produtor do Distrito Federal, analisa os caminhos para alcançar 100 sacas de feijão por hectare. Vou citar alguns. Primeiro, o perfil do solo. Nós precisamos fazer um perfil do solo, como ele fez, de 40 centímetros. Aí entra calcário, em torno de 12 a 15 toneladas por hectare, fosfatagem e essas coisitas mais, entendeu? Um perfil do solo bem feito. Manejo cultural. Isso é fundamental também. Nessas áreas, nós estamos falando de lavouras com irrigação. Nessas áreas, e que ele fez essa proeza, que conseguiu essa proeza, é uma área que está a 1.000 metros de altitude e que eles plantam alho, cebola, batata. Então, nos 2 primeiros anos, entram essas culturas, esses HF, hortifruti, né? E aí, então, tem uma boa preparação de solo. Então, esse é um manejo cultural. Arranjo populacional é outro fator fundamental. Tu tem que ter uma quantidade de plantas adequadas que permita a entrada de sol na parte de baixo, no dossel inferior, para que tenhamos um maior pegamento. Época de plantio, para nós aqui, já está estabelecido com vários estudos, trabalhos, é início de abril. Então, já é outro fator de construção para chegarmos a essas altas produtividades. Plantas de cobertura, aí está a grande sacada também. Há 17 anos que o grupo materno, no caso o pai do seu Neuromater, há 17 anos vem fazendo plantas de cobertura com mix de plantas de cobertura e chegou à conclusão que antes de um feijão, ou melhor, planta de cobertura é uma gramínea, milheto, aveia, essas coisitas a mais. Nitrogênio, é feita uma adubação de base de nitrogênio e depois é feita a adubação nitrogenada em taxa variável. Eles contratam uma empresa que tem NDVI e mais um drone que sobrevoa e dá indicação a quantidade de N que eles têm que fazer por hectare. Inoculante, são 15 doses por hectare de inoculante via jato dirigido, mais 2 de azospirilo. Uso de estimulante na fase inicial. Também é colocado esse estimulante para que ele estimule a planta, o enraizamento e diminui o internódio do feijoeiro. Então, com isso, você tem mais internódios, mas com uma planta baixinha, que permite a entrada do sol. Depois disso, você alisa, dá esse estímulo para a planta e depois tu vem com uma pancada, que chama-se travamento, com propiconazol e outro. Tem com propiconazol e também tem com hormonais. O uso de boro também é fundamental nessas culturas, o uso do boro. Ele é utilizado, nós usamos ele como tecnologia no pré-plantio, o Lexita, né? E isso é fundamental também.
Ponto de colheita é outro fator fundamental. Feijão precisa ser colhido com 16 de umidade, 15 a 16 e não mais do que isso, para você ter menos perdas, né? Menos perdas e menos quebramento do feijão. Solo bem preparado, o que é isso? Você tem que fazer um plantio e depois passar um rolo para que deixar nivelado, que quando vem a colheita, que é uma Seiflex que colhe, depois vem a Miak recolhendo, isso é fundamental também. Outra coisa que é fundamental, o uso de sementes fiscalizadas, ou o uso de sementes de qualidade boa. Se você vai fazer a tua semente própria, primeiro tu compra uma semente fiscalizada, faz um campo específico, mas tem que ter sementes com vigor mínimo de 90% a 92%. É isso que tu precisa fazer. Uso de biológicos, não tem jeito. Hoje a agricultura sustentável é perfil de solo e uso de biológicos. Aí entra o quê? Controle de doenças, controle de pragas, nematóides e mofo branco. Tudo isso dá para ser feito com um bom manejo de biológicos. Isso é fundamental para que nós tenhamos sustentabilidade, que não criamos resistência a certas doenças e tenhamos um bom resultado. Como eu falei no início, são 52 fatores que nos levam a altas produtividades. E a seguir, fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história da família Zanata. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Fertilizante com Algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o nobre Cooper Pasto com Algem, uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. O que é a Fecoagro? Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina? Quais são as áreas em que ela atua e os benefícios destas ações para as cooperativas filiadas e os associados? Vamos relembrar tudo isso em mais um vídeo institucional da Fecoagro Santa Catarina. Cada pedaço de chão, cada palmo de terra tem um pouquinho de nós, do cooperativismo e da Fecoagro. Surgimos assim, devagarinho, sem muitas pretensões. Mas com o passar do tempo ganhamos espaços e alguma notoriedade.
nos firmamos como uma referência nacional em integração e intercooperação. Isso é fato. E modéstia à parte, ninguém faz esse papel melhor que nós. Nesses 47 anos, muitos daqueles líderes que desenharam essa obra, essa relação de negócios, já não estão mais conosco. Principalmente o seu Auri Luiz Budanese, o arquiteto dessa construção que teve em sua sucessão, Mário Lansnaster, outro personagem ímpar que deixou sua marca na FECOAGRO e no cooperativismo. Mas para chegar aqui, a união, as boas relações e o convívio harmonioso dos conselheiros foram imprescindíveis. A gente brinca internamente que a FECOAGRO é o espaço mais democrático que existe. As opiniões podem ser divergentes, mas o consenso sempre prevalece. Hoje, somos a maior indústria de fertilizantes do estado, com uma planta moderna em constante transformação, que produz perto de 500 mil toneladas de adobos. Sabe o que isso significa? Significa que fertilizamos 300 mil hectares de terras. A central de negócios mais moderna e melhor posicionada tem feito uma diferença enorme nos processos de compras conjuntas, que geram economia para as cooperativas e seus associados. Em pouco mais de 10 anos, as sobras devolvidas para as cooperativas filiadas ultrapassaram dos 100 milhões de reais. Aqui sim é possível dizer que juntos somos mais fortes. A área de convênios é outro case de sucesso. Aqui está a verdadeira parceria público-privado. Há 20 anos, o governo do estado nos deu a missão de operar um projeto chamado de Troca-Troca, cujo objetivo era levar dignidade ao homem do campo com insumos de qualidade e tecnologias avançadas. Aperfeiçoamos a comunicação com parceiros importantes que fazem a nossa voz chegar mais longe e mais forte. Estamos no rádio, na internet, nas redes sociais e na televisão. Estamos por todos os cantos e em várias plataformas, porque comunicar é interagir. E interagindo, intercooperamos. O Grupo FECOAGRO é um conglomerado de 10 cooperativas singulares, mais a central, a Aurora Coop. Somos quase 70 mil famílias envolvidas nesse mundão rural, com um faturamento conjunto de mais de 20 bilhões de reais. Um gigante que cresce sem, jamais, perder a ternura e a aproximação com um ser humano, o cooperado. E assim, graças a muitos personagens, grandes parceiros, inúmeros entusiastas e principalmente o produtor rural associado, conquistamos Santa Catarina e com energia para ganhar o Brasil. FECOAGRO, há 47 anos interagindo, cooperando, difundindo o cooperativismo e o agronegócio em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Esta semana, o quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio vai mostrar agora mais um exemplo dessa fantástica transformação rural. É uma história regada a boas lembranças e uma convicção de que ultrapassou gerações. Do amor pelo campo, porque a família Zanata tem a cara desse novo mundo. Afinal, ela une as diversas pontas da cadeia agrícola, começando lá atrás, com os antepassados, e seguindo agora com os mais jovens, onde limites da boa convivência são bem respeitados. O quadro Gente que Fez e Gente que Faz desta semana veio até o município de Jacinto Machado para contar a história da família Zanata. Tudo começou com o seu Sabino lá na década de 60, seguiu com o seu Ayrton, com o Reginaldo e agora com o Henrique. São 4 gerações suando a camisa no dia a dia em busca de qualidade de vida. Na propriedade de 70 hectares, o arroz sempre foi a cultura
que colocou o pão na mesa da família Zanata. Perdão, o trocadilho não ficou lá essas coisas, mas é a pura realidade. O seu Ayrton lembra muito bem das dificuldades da época, dos tempos em que os braços eram a força que conduziam as lavouras. Isso aí foi difícil no começo, né? Tudo braçal, a gente trabalhava com o pai, depois no final a gente casou e veio morar sozinho, mas tudo era difícil a vida. Aí criamos uma família, daí hoje a gente está, graças a Deus a gente está bem hoje, a gente participou da cooperativa, foi sócio da cooperativa, sempre até hoje, né? Mas tudo tá bom hoje. Foi difícil abrir essas roças todas? Foi difícil, foi. Isso aí não tinha máquina na época, era só do abraço, né? Todo abraço. Tinha que fazer força mesmo. Valeu a pena quando o senhor olha para trás? Valeu a pena. Valeu a pena. O trabalho da gente hoje tem a recompensa, né? Hoje a situação está melhor hoje. As culturas da época são as mesmas de hoje ou foram mudando? Não, o milho e o arroz são os mesmos. Hoje só tem uma banana, né, que é diferente, mas o milho e o arroz sempre foi a plantação que a gente sempre cultivou. O olhar do seu Ayrton continua aqui mesmo, não fazendo força no dia a dia, né? Não sei, né? Mudou muita coisa, né? Mudou, né? Mas a gente está contente hoje. Sim. Contente hoje. O senhor fica feliz quando vê o Reginaldo, seu filho, o Henrique, seu neto, aqui com o senhor? A gente se sente orgulhoso até, né? Sempre orgulhoso, né? Junto com a gente toda a vida. Ainda mais que eu estou sozinho, perdi a esposa, mas estamos sempre juntos. Isso é bom, né? Eu acho que fortalece a relação. Isso é a melhor coisa que tem hoje. A família unida, né? Quando tiver a família unida, em casa do pai nós éramos 9, nós obedecíamos o pai, respeitava, né? E o pai dava conselho para nós também, né? E esse conselho foi valioso, né? Valeu a pena, até hoje, né? A família sempre teve estreita relação com o cooperativismo aqui no sul do estado. São quase 50 anos como associados, desde os tempos do seu Sabino. Aliás, o seu Ayrton só não aparece na lista de fundadores da Copérgia por um nobre motivo. Para mim isso é importante, né? Foi o dia que eu me casei, né? Então 30 de agosto de 69. Mas foi um momento especial, né? Foi. Melhor momento da vida, né? Eu acho que foi, né? Tendo a família? Tendo a família, foi. Quem decidiu seguir os passos do pai foi o Reginaldo. A partir dele, a cultura da banana também entrou em cena. Hoje, ela passou a render alguns dividendos a mais todos os anos. E isso ajuda na manutenção da propriedade. Aqui está um sucessor orgulhoso. Eu comecei com o pai, acompanhando ele, vinha da escola e ia para a roça com o pai. E daí foi indo, só que naquela vez era diferente, era braçal ainda. Depois a gente foi evoluindo com chupa-cabra e tratores melhor, né? E hoje a gente está aí, estamos tocando. E se não é investir em tecnologia, não sobrevive, né? Não, se não tiver tecnologia, não sobrevive. Hoje não existe mais mão de obra braçal, né? A gente tem que entrar na tecnologia para poder... Você vê hoje a lavoura produzindo mais? Sim, bem mais, né? Quase o dobro do que produzia quando eu acompanhei do meu pai para agora. E o dia a dia exige muito, né? Porque as tecnologias vêm, as novidades estão aí. Todo momento o agricultor é instigado, né? Sim, tem que acompanhar, não pode ficar para trás, né? Tem que ir acompanhando a tecnologia. E você acha que o que você aprendeu do seu Ayrton valeu para incentivar o Henrique? Sim, valeu a pena, valeu mesmo. Tudo que eu aprendi eu estou ensinando para ele com outras tecnologias, né? E ele estudando fica uma mente mais aberta. Sim, ele tem outra mente, né? Cada geração é uma mente mais aberta, diferente. E um respeita o outro. Sim, tem o respeito. O quarto passo dessa sucessão rural é o Henrique. Apesar de jovem, ele foi buscar uma formação. Mas de cara, garantiu logo duas. A de técnico agrícola e de gestor ambiental. Os exemplos do bisavô, do avô e do pai foram importantes nessa tomada de decisão. Todos eles tiveram sucesso, né? Então a gente tem que seguir o caminho, né? É bastante responsabilidade pelo fato de as coisas estão evoluindo, a gente tem que acompanhar junto, né? Antes as coisas eram mais paradas, era só baixar a cabeça e trabalhar. E agora já tem que evoluir e aprender cada vez mais. E hoje tudo
gira numa velocidade muito maior, né? É tudo muito rápido, não dava tempo de tu aprender uma coisa, tem que melhorar e melhorar toda a vida, né? Acompanhar, né? E foi isso que te fez buscar os estudos? Foi, assim, em primeiro lugar é o estudo, né? O pai e o vô sempre falaram, né? Primeiro tem que estudar, depois tu quer ficar na roça, é uma escolha tua, né? E ajudou muito, né? E a gente não parou de estudar ainda, né? Estamos fazendo curso, toda palestra que tem a gente tenta acompanhar, cada vez seguindo, né? É verdade, até os cursos do Senar ajudam também. Ajuda bastante, né? Eu fiz um há pouco tempo agora e abre a mente da gente, assim, ter novas ideias, novas formas de pensar, isso é muito interessante. E o que leva um jovem a permanecer no campo? Em primeiro lugar tem que gostar, primeiro de tudo tem que gostar e ter o apoio da família, né? Daí, se tu tem isso, eu acho que é ter vontade depois, né? Ter vontade que dá tudo certo. E essa roça que hoje o Henrique coloca a mão, ela está produzindo bem? Tá. Estamos trabalhando para cada vez produzir mais, mas estamos contentes. E o que o ensinamento do vô e do pai ajuda? Ajuda muita coisa, né? Eles têm as raízes, né? Eles têm como é que se diz? Experiência, né? Experiência bem grande, a gente tem que acompanhar a evolução, né? Mas a base ali é com eles, assim, né? Se é para acelerar o frear, eles avisam. Eles avisam. Graças aos treinamentos do Senar e o apoio técnico da cooperativa, a Cooperja, os Zanata colhem hoje, por ano, 8.500 sacas de arroz, 200 caixas de banana a cada mês e mais umas 1.500 sacas de milho por safra. São exemplos assim, onde cada um se vê um pouco no outro, que a propriedade busca a sua autoafirmação. Porque a vida no campo ganhou um status diferente, está mais especial. A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense. Nossos cumprimentos especiais para toda a família Zanata. E com isso, nosso resenha de hoje termina. Um bom final de semana para você e sua família. E até semana que vem.